psicologia social, ela diz que nós não somos uma imbecilidade, nós somos uma... O Brasil é do Senhor Jesus! A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando para abençoar você. É uma palavra para você. Fica com raiva de mim não. Provérbios 13:4 diz que o preguiçoso deseja, mas nada alcança. Mas o diligente, a sua alma será farta. Para desejar não precisa muito não, até o preguiçoso deseja. Mas se você quer alcançar as bênçãos de Deus, seja diligente, seja esforçado. Deus vai te abençoar. Daqui a pouquinho, uma palavra de Deus, pastor Silas Malafaia, sempre uma palavra baseada nas Escrituras, tem instrução, tem direção. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E no fim do programa, Ele quer orar, Ele quer concordar com a sua bênção, com o seu milagre, com a sua resposta, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Conheça a Escola de Líderes Online e seja treinado por líderes que são referências no Brasil e no mundo. Tenha flexibilidade de estudar onde e quando quiser. Receba tutoria, certificado de conclusão e acompanhamento durante os estudos. Conheça o curso Liderança Extraordinária com o pastor Silas Malafaia, que tem como objetivo despertar, motivar e formar líderes capazes de enfrentar desafios e mudanças, tornando-os referências em suas áreas de atuação. Confira os bônus deste curso. Participação no grupo fechado de interação e conteúdo para aluno. Conheça também o curso Mulheres na Liderança, com a pastora Elisete Malafaia, que tem como objetivo capacitar e motivar mulheres a desenvolverem e aperfeiçoarem a sua liderança como esposa, mãe, profissional e serva do Senhor. Atenção! Vagas limitadas. Acesse escoladelideresonline.com e faça sua inscrição. Escola de Líderes Online. Treinamento digital para maximizar a sua liderança. Olá, olá, minha gente! Estamos mais uma vez com você para transmitir a palavra de Deus, uma mensagem muito interessante, muito importante sobre a maravilhosa graça de Deus. Eu falo coisas interessantes porque tem gente confundindo a graça de Deus com bagunça gospel. E eu falo coisas aí sérias. Então, nós vamos à mensagem e no final do programa eu vou orar por você, pela nossa nação, porque eu creio no poder da oração. Vamos lá, mais uma parte da mensagem sobre a maravilhosa graça de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos a graça de Deus. Só o Evangelho tem a palavra graça. Mas eu quero dizer para você que em toda a criação nós vemos a graça de Deus. É a graça de Deus que faz você ficar alegre, cheio de esperança, no pior lugar e no pior momento da sua vida. Essa é a graça de Deus, gente. Sempre vai se manifestar de maneira crescente e promissora. Maravilhosa graça, incomparável graça, magnífica graça. Você pode exaltar o teu Deus por essa graça que te alcançou?
Agora eu vou dizer, qual é o principal objetivo da graça de Deus? Não são esses que eu falei. Isso tudo a graça manifesta. Mas o principal objetivo da graça de Deus é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O objetivo maior da graça de Deus é salvar o homem pecador. Esse é o objetivo maior da graça de Deus. Esse é o objetivo distante de qualquer outro objetivo. Salvar o homem da condenação do inferno. Dar ao homem a vida eterna. Mas agora vem uma pergunta e agora a chapa vai começar a esquentar. Para quem é a graça de Deus? Escute o que eu vou falar com vocês. Só com a graça de Deus eu vou derrubar a teologia calvinista da predestinação. Eu não vou entrar, viu, senhores que estão me acompanhando? Estão vendo? Canal de YouTube, acompanhando ao vivo ou por televisão? Eu vou só na periferia. Um dia eu prego aqui sobre predestinação e livre-arbítrio. Mas só com a graça eu vou detonar a teologia da predestinação que Deus escolheu um grupo e determinou que eles vão para o céu. Bem, eu vou começar aqui, já que Paulo, segundo os doutores e os que acreditam na predestinação, Paulo é o grande teólogo da predestinação, só com esse texto eu não precisava nem continuar a mensagem. É Paulo, Tito 2:11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Acabou a predestinação aqui. O texto está errado. Se Paulo defendesse a teologia da predestinação, ele dizia, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos predestinados. Está dizendo que a salvação é para todos, mas vou continuar com Paulo. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Todo mundo é pecador. E a misericórdia de Deus é a salvação que pode ser para todo mundo. Vamos continuar com Paulo. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, acorda aí, meu irmãozinho. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé fosse dada aos que creem. Pelo amor de Deus, todo mundo está debaixo do pecado. Quem é que vai ser salvo? Quem crê. É Paulo que está falando. Calma que mais tarde ainda vou falar de Paulo. Eu vou responder. Mas pastor, Paulo não fala de predestinação, está lá em Romanos e em Efésios. Calma, não se antecipe. Calma. Vamos chamar Jesus para falar do assunto. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. É o texto base, marcante e o mais importante texto da Bíblia. Vamos analisar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele sujeito indeterminado, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê? Quem? Sujeito indeterminado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Onde é que Jesus está pregando predestinação? Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele sujeito indeterminado. Não falou de predestinado.
Falou de qualquer um. Todo aquele, qualquer pessoa que crê, tem a salvação. Quem nele crê, quem? Qualquer pessoa. Não é condenado, mas quem não crê, qualquer pessoa, já está condenado. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é, todo aquele que reconhece. Por exemplo, quando é que você chama um médico? Porque você reconhece que ele é médico, ele está de jaleco. Se teu carro quebrar e você vê um cara de macacão com chave de fenda na mão meio sujo, você chama ele para consertar. Isso é reconhecer. O que é que Paulo está dizendo? Reconhecer é você crer que Jesus é o Salvador. Todo aquele que reconhece que Jesus é o Salvador vai ser salvo. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Eu disse que aqui é só uma periferiazinha sobre predestinação. Só com a graça para arrebentar a teologia deles. Se Deus, que é soberano, determinou gente para o céu, então a soberania de Deus não impõe condição nenhuma, porque Ele já determinou. Ué, se a salvação é um determinismo de Deus para salvar um grupo, Ele então não ia colocar nenhuma condição. Vamos lá? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a condição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito para todo aquele que nele crê. A fé é a condição. Se fosse predestinação, não tinha condição. Estava determinado. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Não é para predestinado, não. É para quem obedece. Tem uma condição. Hebreus 3,14. Nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Não é para predestinado, não. Nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente, esqueci da palavra firmemente, o princípio da nossa confiança até o fim. Salvação é para quem é fiel, até o fim. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, que eu vou sintetizar, Pedro diz assim, olha, diz que as cartas de Paulo têm pontos difíceis que os indoutos torcem para a sua perdição. Mas vós, amados, de antemão sendo avisados, não sejam arrebatados por esses homens abomináveis e caia da sua firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? Que você pode ser envolvido por uma heresia e cair da graça e perder a salvação. O que Jesus fala em Lucas 21:34? Vigiai, olhai por vós, para que não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Jesus está dando um alerta. Cuide da tua vida, para que quando a trombeta soar, você não fique. Onde é que está a predestinação? Vamos voltar para Paulo, o teólogo da predestinação. Aprenda, aqui é que está a confusão. Predestinar é determinar o futuro. Deus predestinou a igreja para o céu. Quem está na igreja vai para onde? Deus predestinou pecadores ao inferno. Quem vive no pecado vai para onde? Se você decide ir para a igreja, vai para o céu. Porque a igreja vai para o céu, está determinado. Se você decide viver no pecado, vai para o inferno. Está determinado que se você viver no pecado, vai para o inferno. Deus predestinou a igreja para o céu. Deus predestinou pecadores para o inferno. E Deus predestinou em Abraão que ia fazer dele uma nação e que eles iam habitar numa terra que mana leite e mel. Em Davi, Deus predestina Israel para um reino que não terá fim. Isso é, Israel vai ter que reconhecer que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Já está determinado. Então, aprenda. Toda
Todas as vezes que Paulo, em Efésios e em Romanos, fala de predestinação, ele usa o plural. Ele está falando da igreja. Ele não está falando no singular. Não está falando dele. Nem de irmãos individuais. Nos predestinou nele. Nos elegeu nele. Está falando da igreja. Está no plural, meu filho. Isso é semântica, não é nem teologia, com todo respeito. Está precisando estudar português, não é nem teologia. Está falando da igreja. Agora, Paulo, quando fala de si, ele se chama apóstolo de Cristo, servo de Cristo, servo de Deus. Em nenhum lugar ele se chama de predestinado. Mas vou chamar Paulo para falar acerca dele, nessa questão. Filipenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado. Ué, está errado. Já era para ele falar. Eu já tenho alcançado. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Eu ainda não atingi. Eu ainda não cheguei no alvo. Eu não julgo que eu já alcancei. Se ele tivesse convicção da predestinação, o texto seria totalmente ao contrário. Quanto a mim, irmãos, eu já tenho alcançado, porque estou predestinado por Deus e vou chegar no alvo. Esse teria que ser o texto. Porque ele está dizendo que a condição da salvação é ele permanecer. É isso que Paulo está falando. Agora, calma que vem a pá de cal. Calma. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. A tipologia bíblica enterra a teologia calvinista da predestinação. O que é tipologia bíblica? Eu preguei alguma coisa na quinta-feira da Vitória. Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e lições para a igreja. Exemplo, Egito é tipo do mundo. Deserto é tipo da nossa trajetória. Canaã tipifica o céu. Israel tipifica a igreja. Isso chama-se tipologia bíblica. E Paulo vai usar isso. Aqui, meu filho, aqui a casa cai, mas cai com tudo. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, Paulo vai fazer a analogia tipológica da igreja com Israel. Olha, que não aconteça com vocês o que aconteceu com Israel no deserto. Que Deus não se agradou da maior parte deles e eles foram prostrados no deserto. Eram Israel, era povo de Israel. Deus predestinou Canaã. Por causa disso eles entraram? Israel deixou de entrar em Canaã? Não, Israel entrou em Canaã, mas entrou quem? Quem confiou em Deus e nas suas promessas. E Paulo está falando que aquele povo foi prostrado no deserto pela desobediência, por tentar a Deus, por murmurar, pela idolatria. Então, que não aconteça com vocês o mesmo. Agora vem a pazinha de cal para acabar a história. Romanos 11, versículo 21 e 22. Presta atenção. Presta atenção. Isso aqui é Bíblia, meu filho. Eu estou citando B-I-B-L-A. Bíblia. Não estou citando argumento do teólogo Rander Ramos de Wolfram. Não estou citando. Eu estou citando a Bíblia. Aqui vem discutir comigo com Bíblia. Não vem com blá, 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 é Bíblia. Aqui é a pazinha de cal na história. Romanos 11, 21 e 22. Paulo diz assim para a igreja: se Deus não poupou os ramos naturais, vocês pensam que Deus vai poupar vocês? Aí ele vai dizer, vai concluir dizendo: devemos, pois, considerar a bondade, a benignidade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Onde é que está a predestinação? Paulo está dizendo que aqueles de Israel, que Deus tinha predestinado Israel a entrar em Canaã, mas Deus não predestinou individualidades.
Se você faz parte da obediência de Israel, entra em Canaã. Aí Paulo está trazendo para a igreja. Se os ramos naturais, Israel, foram prostrados nos desertos, e nós que fomos enxertados? E aí ele vai dar a sentença. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, pecaram, severidade. Para conosco, benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Eu só estou dando uma palhinha no assunto, sabe? Eu só estou dando uma palhinha para você entender, meu irmão, por que a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que cada um é Paulo? Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Só dá conta quem é responsável pelos seus atos. Se eu sou predestinado, eu não sou responsável pelos meus atos. E tem mais uma que eu vou dizer aqui. A predestinação diz que Deus é injusto. Onde está a justiça de Deus com a predestinação? O Jeová Tsidkenu. Quer dizer que Deus escolheu um grupo para ir para o céu e escolheu outro para ir para o inferno, está acabado. Cadê a justiça de Deus? Por que Jesus teve que morrer e derramar o sangue? Porque a justiça de Deus clama que alguém tem que pagar um preço para resgatar o homem. A predestinação faz vã o sacrifício de Cristo. Por que Jesus morreu? Para que se já está determinado que alguém vai para o céu? Para que pagar esse preço? Para que morrer na Calvário? Eu vou terminar só dando mais uma para você. Quando Deus fez o homem, Elohim, a nossa imagem e semelhança. O que é Elohim? É um substantivo na forma plural que indica a pluralidade de pessoas. Sabe o que está dizendo? Deus é um ser pessoal que faz seres pessoais. E o que significa ser pessoa? Inteligência, vontade própria e sentimentos. A casa já caiu há muito tempo. Deus fez um ser em semelhança a ele, o Elohim. Não usou outro nome, usou Elohim. O Deus que tem personalidade faz seres com personalidade. E o que é ser uma pessoa? Ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Você decide, não é programa da Globo, se você quer ir para o céu ou para o inferno. E você decide isso com a sua fé ou com a sua incredulidade. Você define isso ou vivendo uma vida para Deus ou afastado. O resto é blá, 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 blá. E se tem alguém aqui que não concorda comigo, e se tem alguém aqui que crê em uma outra teologia, por que tu está aqui? Eu não ficaria. Eu não estaria numa igreja que o pastor está pregando uma teologia que eu não concordo com ele. Então vai para a tua turma e não vem perturbar o povo aqui não. Se não gostou, come 2 vezes. Para ver se gosta na segunda. Vai lá no canal do YouTube e ouça de novo. E é só uma palhinha, hein? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu lamento dizer, sabe por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Quem acredita em livre-arbítrio não anda pregando sobre isso. Mas esses caras calvinistas, que grande parte deles tem bronca de pentecostais, porque a nossa teologia crê no livre-arbítrio, esses caras pregam, põem mensagens no canal do YouTube, bombardeando, e alguns indoutos que pensam que sabem das coisas, são engolidos e envolvidos na maior careta de pau e vêm nos perturbar. E Deus, como levantou com uma voz profética, segura aí. Que eu vou deixar passar essa? De jeito nenhum, meu irmão. Você pode ver, é que eu tenho mais um tópico, você pode ver o livre-arbítrio em tudo no homem. Você decide comprar um carro preto ou um carro azul, ou um carro Volkswagen, ou um Fiat. O tempo todo o homem decide. O tempo todo está a prova prática da vida, o tempo todo você está decidindo. Ou você não é predestinado. Você compra um carro prata, você compra um carro preto, você compra um carro azul, você compra Volkswagen, agora você compra Toyota, você compra Suzuki. Vai ver se eu estou na esquina, aproveita.
Agora presta atenção que a outra coisa que é a chapa mais quente ainda. Aguce seus ouvidos. Que graça é essa que estão pregando nos dias de hoje? Número 1. Estão pregando uma graça sem graça legalista. E essa graça legalista tem dois grupos. Uns que querem impor normas do Antigo Testamento que tem a ver com Israel para a igreja. O cabelo da irmã, a pintura, a barba, o brinco, fazem parte da doutrina fundamental dos legalistas. Eu tenho que rir, cara. Eu tenho que rir. Não pode usar barba, mas no Antigo Testamento barba era honra. Eles invertem o que eles querem. Então, tem uma graça legalista cheia de norma que não tem nada a ver com a graça de Deus. Agora, tem uma outra graça legalista que é a moderna graça legalista. Sabe como é que ela é? Líderes que dominam, controlam o povo. São semideuses. O que eles falam, está assim com Jesus. E de vez em quando está até mais. Eles têm poder de amaldiçoar. Vai sair daqui? Parece até macumba evangélica. Vai sair daqui? Vai sair? A mão de Deus, hein? Vai pesar sobre você, hein? É o moderno legalismo. Líderes que dominam pessoas a seu bel prazer. Ninguém vos domine a seu bel prazer, diz Paulo em Colossenses 2. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com o homem. É o amor espontâneo e merecido de Deus ter enviado Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Não merecemos salvação, não merecemos perdão de pecados, mas a graça é algo extraordinário e único. O favor de Deus para salvar você. Não importa a grandeza do seu pecado, o que você fez, o que você faz. É que se você entregar a sua vida a Cristo, Ele transforma você, muda você e abençoa você para uma vida feliz e uma vida diferenciada. Não estou falando de religião nem da minha igreja. Estou falando do favor de Deus para você. Já no finalzinho do programa eu vou fazer aqui uma oração para te abençoar. Assim que eu vou mostrar aqui algo importante, aí eu vou orar por você e pela nossa nação. 2 obras sensacionais, uma do meu amigo Cláudio Duarte, esse cara que tem a unção da graça do riso, Sexualidade sem Censura. Isso aqui é quente. Sexualidade sem Censura custa R$ 25,90 e aqui é um livraço, a história do Antigo Israel. Você sabe que o Antigo Testamento, ele é um tipo das coisas do Novo Testamento. Então, isso aqui é uma obra incrível para que você possa conhecer a história de Israel e tirar lições para a sua vida. É uma obra que custa R$ 129,90. Você levando os dois, você pode dividir no cartão, tá certo? É só você entrar em contato aí com a nossa editora de segunda a sexta no horário comercial. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. E você também, pela internet, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Qualquer cartão você divide e pode adquirir essas e tantas outras obras abençoadíssimas para você. Eu quero te abençoar, como sempre faço, declarar vitória, cura, milagres sobre a tua vida e a tua casa, declarar que em nome de Jesus nós não vamos ter convulsão nesse país, convulsão social. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai trazer à luz, vai trazer à tona diante do povo brasileiro essas tramas do inferno por homens maus. Em nome de Jesus vamos ter dias melhores no Brasil. Que o Senhor te guarde, faça cessar essa pandemia e venham bênçãos sobre a tua vida e a tua casa. E que você seja transformado pelo poder do Evangelho, que você volte para Jesus, conserte a sua vida, entregue a sua vida a Ele, que Deus tem coisas grandes para você. Deus abençoe a todos, até o próximo programa, querendo Deus. Um abraço.